Boa noite, deusas e deuses. Como vocês estão? Espero que muito bem, que tenham passado um Natal muito feliz, um ano novo muito bom com as suas famílias, desde que em paz e com quem a gente gosta, assim como eu coloquei lá no Insta, né? Hoje nós recebemos uma nutricionista, mas não é qualquer nutricionista. Ela é nutricionista hormonal e também tem um quê, se não um quezão de Tantra. E a gente vai querer entender um pouquinho mais. É a Suzana, que veio de Floripa. Conversamos para que ela pudesse estar aqui. Adorei, inclusive. Ela já acompanhava o programa, gostou, achou legal. E a gente tá desde... Olha, tô para dizer que desde novembro, talvez? Acho Antes, que né? mais, Antes, né? antes. Então, antes, querendo que ela viesse aí pra gente conversar esse papo que é tão interessante e que vai falar sobre tantas coisas, não somente nutrição, mas hormônios, sexualidade e tudo mais que a gente adora e principalmente, como eu sempre falo, sem mimimi, porque é assim que a gente gosta. Seja muito bem-vinda, Suzana. Obrigada, Kelly. Muito, muito, muito obrigada. Sabe o tanto que eu estava ansiosa para estar aqui, né? Sim. Para poder ter esse bate-papo com você. Adoro o programa, a proposta. O nome do programa é maravilhoso. E estou aqui para responder todas as suas perguntas. Nossa, e são muitas. Porque eu já fiquei pensando assim, nutricionista hormonal, tá? Qual é a proposta da nutricionista hormonal? Então, nutrição hormonal. Hormônios movem a nossa vida. Kelly, tudo. A gente estava até conversando um pouquinho antes. Então, assim, e por eu ser mulher, né? E sentir na pele esse turbilhão de hormônios que nós somos, Sim. desde que a gente entende por gente, desde menina, Uhum. né? Então, nós passamos por fases e todas essas fases são regadas por hormônios. Se os nossos hormônios não estiverem em equilíbrio, nada estará. Nossa vida profissional vai ficar mais ou menos, nossa vida sexual nem se fala, não é bem mais ou menos, não é bem menos mesmo. Sim. Sabe? Com isso veio a questão do Tantra, né? Mas a nutrição hormonal trata a base hormonal. É como se eu achasse, eu tô sem desejo sexual e aí eu te procuro para fazer uma avaliação, para entender o que tá acontecendo comigo. Exato. Ou você está com uma gordurinha abdominal que não sai de jeito nenhum. Você tem uma vida até bacana, você come bem ao seu julgamento, você se exercita, aquela gordurinha não sai. Isso pode ser uma resistência insulínica que também está atrapalhando os seus hormônios sexuais. Olha, essa aí gostei, hein? É tudo muito interligado. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o nosso corpo ele é uma engrenagem. Tá? A má notícia é que se um hormônio, insulina de novo, estiver desregulado, vai começar uma cascata de coisas ruins na sua vida. Tá? Desde uma pochete até uma depressão e até um câncer. Nossa. Mas a boa notícia é, quando a gente começa a arrumar esse hormônio, começa a cascata de coisas boas. Tudo começa a melhorar também. Então, faz exames, é isso? Exames laboratoriais. Laboratoriais. Muitas vezes já sei da anamnese por causa da experiência que eu tenho tanto na nutrição quanto no Tantra, né? Quando a mulher chega para mim para fazer uma massagem tântrica, eu preciso saber o que trouxe ela ali. Né? Apenas descobrir sensações novas no seu corpo, ou ela tem bloqueios importantes que ela acha que é psicológico, mas é hormonal, ou ela acha que é hormonal, mas no fundo é psicológico. Com isso eu estudo também a psicanálise. Sim, porque anda tudo junto. Essa formação, essa pós, vamos dizer assim, porque anda tudo muito junto. Então, a cada dia que passa eu mergulho mais no mundo dos hormônios, que é simplesmente a pontinha do iceberg. Tem muita coisa para baixo. Sim, eu fico imaginando, porque nós, realmente, mulheres, nós vivemos essa coisa dos hormônios e como a gente, com autoconhecimento, a gente vai se percebendo, né? Eu tô mais irritadiça. Eu tenho amigas que o período de TPM, por exemplo, ele é muito ruim. Sim. Então, elas optaram em utilizar métodos nos quais elas não menstruam, porque para elas vivem melhor, elas não, enfim, porque era praticamente assim, quando eu tô me libertando disso, eu já tô menstruando de novo, e era um horror, né? Eu nunca tive isso. Eu sempre fui uma mulher de, assim, o que eu tenho o mínimo também. É uma coisa de, eu me sinto um pouco inchada, eu retenho líquido, eu vejo que eu tô um pouquinho fora, e que, como assim, não tô comendo nada além, né? Tá tudo dentro do normal. Mas daí eu percebo na irritabilidade.
A minha intolerância, que eu já não vim com muita, né, gente? Eu não vim com a dose de paciência, assim, essa coisa de... Não, tolerância, eu vim com bem pouca, quase nada. Mas esse pouquinho, quase nada, ele some. Ele some de um jeito que é assim, ó. Se isso aqui não tiver aqui, eu já começo assim, mas eu falei pra botar aqui, ó. E aí a pessoa vai lá e diz, qual é o problema? Não interessa, tem que ser aqui. É num nível que daí eu paro em algum momento sozinha e digo, mas alguma coisa está errada. E aí é quando eu sinto que a minha barriga, ela toma uma forma que é dela. Eu não... Aí eu percebo... Não te pertence. Não me pertence. Tipo, gente, só porque isso aqui não é daqui. Isso aqui não é meu. Aí eu digo, então tá, então deve ser isso. Aí em seguida começa, né, a dor de cabeça e tal. Aí eu menstruo. Como eu tenho um ciclo que ele é curto, ele é de 3 dias, e eu não tenho um fluxo grande, então eu nunca pude... Claro que eu entendo e tento compreender, mas eu não imagino o que deva ser para essas mulheres que têm essas TPMs absurdas. E isso, com certeza, tem tudo a ver com hormônio. Tudo que você falou eu vivo. Isso é um sintoma muito bom, quer dizer, sinais e sintomas boníssimos que você é saudável, tá? Nada que foge do normal no nosso corpo é saudável. Isso são sinais. Quando a TPM está muito assoberbada, isso é um sinal que seus hormônios estão bem complicados, sabe? Essa irritabilidade é normal. Progesterona desce, estradiol e tem a questão da testosterona também, né? Tanto que mulheres mais hormonizadas, que querem ficar mais definidas, elas são mais sem paciência, porque elas têm mais testosterona. Até a voz muda, né? Até a voz muda. E pensando nessas mulheres, eu desenvolvi um chocolate que trata essa questão da TPM, tá? Olha, já vamos querer saber depois. Só um parênteses. Adoro. Mas tem tudo a ver com questão de desequilíbrio hormonal, inclusive linkando com ovários policísticos, endometriose e toda essa questão também que tem a ver, de novo, com a insulina, entende? Pois é, e sabe que o dia que eu entendi que todo carboidrato que a gente consome vira açúcar, eu falei, então tá aí, por que as pessoas falam pra mim que eu posso comer o que eu quiser, que eu não engordo? Na verdade, não é isso. Tá, eu comecei, quando eu encontrei a Suzana aqui, que aliás foi, que bom que ela tá aqui, porque assim, agora é um alívio para as duas, né? Que bom que a gente conseguiu, que a gente venceu isso. E eu disse para ela, a gente vai fazer isso juntas. Primeiro porque ela foi muito, muito simpática e muito afetiva, né, ao me chamar, mas é porque eu entendi que tinha uma ligação. E nós duas conversando pelos áudios, enfim, desde sempre, né? É uma conexão muito legal. Sim. E essa é uma relação que vai para a vida, com certeza. Somos muito parecidas. Muito parecidas. E sabe que aí eu fiquei pensando assim, as pessoas falam, na verdade, não. É que, por exemplo, eu preciso de proteína. Eu não posso ficar um dia sem carne. Mas eu posso ficar um dia sem massa, eu posso ficar um dia sem arroz, eu posso comer só carne, entendeu? Então, assim, tudo bem. Aí as pessoas falam, mas o espumante não vira... Olha, tudo bem, eu tomo Brute, né? Bebo todos os dias, falo isso. Eu tava brincando com a Suzana, dizendo assim, tá, mas como é que tu é como nutricionista? Porque se der, daqui a pouco eu já não vou nem servir espumante. Eu já tenho vários parênteses para abrir nessa sua fala. Ai, já adoro. Então, abra, por favor. Porque que tipo de nutricionista? Então, que a maioria come de 3 em 3 horas. Ai, tem pavor. Primeiro, a questão da carne, tá? Na biologia, na bioquímica, vamos dizer assim, existem aminoácidos essenciais. O que são aminoácidos? Cadeia de proteína. Vários aminoácidos formam uma cadeia de proteína. Existem aminoácidos essenciais. Não existe carboidrato essencial. Nós vivemos tranquilamente sem carboidrato, mas nós não vivemos sem carne. Tanto que quem opta por esse estilo de vida tem que suplementar com micronutrientes e vitaminas que vêm de origem animal. Olha só. E, infelizmente, para quem quer esse estilo de vida. Sim. Mas você pode adotar a dieta carnívora, por exemplo. Não, a partir de hoje eu só como alimentos de origem animal. Você vai ser super saudável. Mas se você fizer o oposto, você vai ter um problema muito sério de desnutrição e falta de produção. O que, gente? Falta de produção de hormônios sexuais. Olha aí. Porque então, tá aí. A gordura animal são precursoras, essas gorduras são precursoras de hormônios sexuais. Ai, gente, é por isso, então. E protege os nossos neurônios,
Nosso neurônio é encapado, igual esse fio aqui, desse carregador, que chama bainha de mielina, essa capa do neurônio. E ela é formada por gordura. Por isso que quando a gente vai envelhecendo, o colesterol aumenta um pouquinho, aí, infelizmente, a medicina tradicional manda tomar um remedinho aí que vai baixar o colesterol, e começam as demências, Alzheimer, mal de Parkinson, e por aí vai. Esse é um parêntese da carne. Nossa. E o parêntese do álcool. Nós temos uma enzima que metaboliza o álcool. Temos em nós isso. Por quê? Porque existem certos alimentos que, depois de ingeridos, passado pelo processo bioquímico dentro do nosso organismo, vira álcool. Então, se você toma doses pequenas todos os dias, isso não vai ser problema para você, inclusive vai proteger você de inúmeras doenças. Isso é uma polêmica absurda. É uma polêmica, né? Mas você não pode, por exemplo, eu tomo 2 taças de vinho todos os dias, eu vou guardar tudo para tomar no final de semana. Não. Ah, não, daí não, né? Não claro. Dá, porque aí é uma sobrecarga que o seu corpo está recebendo. Mas doses diárias é benéfico. Inclusive, tem estudos científicos, vários. Quem entende pode procurar, que você vai ver que tem estudo científico que... Mas me diz uma coisa, tá, bom, eu já comentei aqui, obviamente, com a pandemia o consumo aumentou, né, porque era uma forma de tolerar aquela prisão. Eu que sou da rua, sou do vento, da madrugada, né, sou totalmente assim, imagina eu em casa, né, quase matando alguém. Então, obviamente, o consumo aumentou. Mas o que eu sempre digo para todo mundo, e aí as pessoas dizem, como é que tu consegue beber? Uma amiga minha outro dia, um beijo para ti, Davi, ela é minha amiga de ensino fundamental, tá? E ela é um exemplo de superação, porque ela era da igreja adventista, que é super rígida. Eu lembro que na escola ela só usava saia, ela era a única que podia usar saia, né? Aquela coisa, as exceções, um cabelão. E eu olhava pra ela, eu achava ela maravilhosa, assim, uma cinturinha linda. Eu dizia, nossa, essa menina é tão linda, por que ela se esconde atrás disso tudo, né? E aí, um dia, fiz um reencontro da minha turma, chega ela maravilhosa, com o cabelo todo, assim, picotado, cabelo liso. Eu falei, surgiu o mulherão que tava escondido lá, né? E aí, esses dias, ela comentou por direct pra mim, ai, amiga, eu não te aguento cada dia mais. E eu fiquei, o que será que tá acontecendo, né? Como assim não te aguento? Eu pensei, será que fiz alguma coisa, falei alguma coisa? Aí eu mandei, como assim? Ela, é de dar na tua cara que cada dia tá mais linda. É de dar na cara. E eu falei, ai, mas é uma fofa. E ela é linda, ela descobriu essa beleza. E isso foi uma coisa muito legal de um reencontro assim consigo, né? Porque eu acho que a gente... E ela continua vivendo com a família totalmente adventista, então é um perrengue ali forte. Mas trazendo para essa coisa do álcool e do consumo, eu certamente consumo mais do que, né, as 2, 3 taças, enfim, eu consumo mais. Porque as coisas começaram a acontecer mais cedo na pandemia. Aquele happy hour que acontecia às 7 da noite e que fazia tu começar a tomar lá às 7 da noite, agora... Começou meio-dia, é isso aí. Tem uma série, Super Moms, que eu adoro. A mãe, ela ficou desempregada e aí ela fica numa cena, assim, com uma garrafa de vinho e o abridor na mão. E aí ela tá olhando pro relógio, 11h49, 11h50, 11 não sei o quê. Meio-dia, pá! Aí ela abre a garrafa, tipo, agora eu posso, sabe? Agora é permitido. Então, mas aí eu acho que vai muito do organismo, de se permitir, não é só permitir, mas conhecer. Porque assim, se eu te disser, eu tava dizendo para a Suzana, se eu for fazer uma consultoria com ela, e eu disser, não, eu bebo socialmente. Não, eu não acho que eu bebo socialmente, eu bebo além do social. Social, uma pessoa que num evento bebe, em casa não bebe, não é isso? Não, eu vou além do social. Outro dia eu fui preencher, eu tô fazendo treino com eletroestimulação agora. Fui preencher, me dá uma vergonha. Eu tinha assim, ó, bebe uma vez por mês, uma vez você a cada... E tinha lá, assim, mais de 3 vezes por semana. Eu pensei, puta merda, eu sou essa mesmo. Vou ter que ser sincera, né, gente? Fazer o quê? Mas toda a minha família. E aí eu queria entender se a carga genética também nos traz isso. Porque a minha mãe e o meu pai, pensando aí nos 2 mesmo que separados. Meu pai tá com 67 anos, bebe... a minha mãe bebe todos os dias também, mas a minha mãe é mais assim, enquanto eu tô cozinhando e tal, e agora no verão aumenta o consumo, porque ela quer curtir a piscina, ela quer viver a vida dela, enfim, e ela não tem nenhuma
Nada. Assim, ó, agora há pouco que deram um negócio pro colesterol dela lá, que eu já sou contra, enfim, mas não me meti. E agora acabei de falar, né? Acabou de falar. Deixa ela com o colesterolzinho dela acima do normal. Pois então, porque a minha família tem histórico de Alzheimer, é isso que eu ia te falar. A minha avó morreu de Alzheimer, a minha madrinha, muito cedo, com 66 anos, morreu de Alzheimer. Sem ter o consumo que a minha mãe tem. Pois é, né? Mãe vai ter que assistir esse episódio. Eu tenho que segurar minha boca muitas vezes. Não, tem que aqui não é sem mimimi. Porque assim, é revoltante. Eu fico muito revoltada. Às vezes eu saio assim, de uma consultoria que eu falo, ai meu Deus, porque eu queria agora abrir um vídeo e falar para esse povo. Porque esse medicamento, a civastatina, está deixando as pessoas dementes. Gente, por favor, corte certo. O Rafa sempre diz pra mim, me avisa, Kellyzinha. Mas é verdade. Porque, cara... Está deixando as pessoas dementes. Alzheimer, principalmente. Porque o colesterol, o nosso colesterol, precisa estar de normal para alto. Para proteger os nossos neurônios. Acho que é por isso que eu tô protegida, porque o meu colesterol, ele é sempre assim, eu até vou te mandar. O ruim, ele é alto. Mas o bom, ele é tipo assim, sei lá, 100 e não sei quantos. Ele é muito alto, meu HDL. Então, assim, o total, ele é... Atividade física. Pois Atividade física aumenta HDL, colesterol bom. Não, e desde muito criança, né? Sempre muito ativa, sempre com essa coisa da... Sabe? E aí eu fiquei pensando agora quando tu falaste, porque já quiseram me dar medicação e eu falei, mas eu sou muito jovem, peraí, não, né? Não tem cabimento, assim, eu acho que uma coisa é tomar ômega 3, por exemplo, é legal? Sim, muito legal. Então. Pegando essa questão do colesterol, triglicerídeo, sim, esse é preocupante. Esse, concordo, tá? Esse sim Olha, é preocupante. eu concordo, até parece que eu sou especialista. Tá. Não, mas é que eu fico pensando que eu vejo que isso, de fato, é... Sim, triglicerídeo, sim, colesterol. Para começar, colesterol não é gordura, colesterol é um álcool. Né, que ele se converte em gordura protetora. Tá. Gordura precursora de hormônios maravilhosos e protege muito o nosso cérebro. Tá. Ômega 3 é gordura animal. Todo animal que pasta tem ômega 3, não é só peixe. Então, o boi tem ômega 3. Todo animal que pasta vai ter ômega 3, mas ele tem que pastar. O peixe tem que pastar no mar. Se for de cativeiro, também não serve. Não tem ômega 3. Olha aí. Por isso, a importância da suplementação com ômega 3. Tá. Ômega 3 e creatina são 2 suplementos importantíssimos para o cérebro. Creatina? Creatina e ômega 3. Por que a creatina? Ele também atua na questão da memória e deixa os nossos neurônios saudáveis. Olha. E o ômega 3 protege, ele compõe a bainha de mielina que protege o eu já tinha ouvido falar, eu acho que provavelmente na escola, nessa bainha de mielina, porque o termo não me soou estranho, né? Até mas mesmo no curso de psicologia você deve ter ouvido. Exatamente, mas é que eu fiquei assim, porque a gente tem uma enxurrada de informações, e daí assim, ó, eu tô me usando de exemplo, como eu sempre faço aqui, gente, porque eu acho que nesse caso é importante a gente poder se localizar. A gente tá falando com uma nutricionista especialista, né, em hormônios, então assim, isso afeta toda a nossa vida. A gente não tá falando aqui que afeta somente a questão de peso ou não, a gente tá falando do funcionamento como um todo, a gente tá falando de saúde mental. Gente, que saúde mental, pelo amor de Deus. Assim, ó, eu falo para todo mundo, o dia que eu perder a minha noção, me esqueçam, por favor, não fiquem tentando me resgatar, porque uma mulher vaidosa que nem eu, né, como me chamam de pavão, uma pavoa, eu não posso viver nessa situação. O Rafa ri pra caramba, tá? Já vou te avisar. Um leão no mapa, né? Então, um leãozão, né? Aí eu fico pensando, pô, se não for pra brilhar, não quero estar aqui. Mas eu fico pensando, tem assim, tem gente que critica o fato de não tomar café da manhã, que tudo bem, sabe aquela história, tu deve ter ouvido zilhões de vezes, tem que comer de manhã como um rei, almoçar como não sei o quê, jantar como... Mais um corte, então? Mais um corte, então. Por favor. Se você não tem fome pela manhã, você tem mitocôndrias saudáveis. Se você tem fome pela manhã,
você está com as suas mitocôndrias inflamadas. Procure um nutricionista. Procure doutora Silva. Olha, eu ia dizer Silvana já, porque eu tô aqui, ó, parada. Suzana, isso é uma coisa que eu recebo, assim, ó, enxurrada de gente me criticando por conta disso. Porque eu não gosto de manhã, não me vem com nada. Observa que criança não tem fome de manhã. Meu filho, eu vou te dizer. Ó, vem no aplicativo da escola, de manhã, lanche, ou não sei o que, nada ele quer comer. Agora, almoço e jantar. As mitocôndrias dele tá assim, ó, novinha. Amém, Senhor. Maravilhosa. Ele não tem fome. De manhã o cortisol dele tá alto, porque ele quer energia, ele quer brincar, Isso. ele quer jogar a casa no chão. Isso. É isso que ele quer fazer, ele não quer comer. Que bom que ele vai pra escola daí, né? Pra jogar. Ele não quer comer. Então, observe isso, sabe? Tem que observar outras coisas, né? Esse mito de comer de 3 em 3 horas virou, e o pessoal pegou muito na questão do leite materno. Ai, quando o neném tá sendo amamentado, ele chora a cada 3 horas. Não, ele chora quando ele quer. Conheço, inclusive, minha sobrinha Manu, que hoje está com 24 anos, ela tinha que acordar ela para poder mamar. E ela é uma menina saudável. Meu filho não acordava de 3 em 3 horas Pois é. não pegou, ele tomou leite materno porque eu tirei, porque ele não pegou peito. O que acontece muito é que a mãe vai ter uma mamada, uma pegada ruim, e a criança não mama o suficiente e daqui a pouco está com Claro. fome. É isso. Mas nós não fomos criados. Vamos voltar aos nossos antepassados. Sabe? Ninguém saía para caçar de 3 horas. Gente, pois é, o cara saía e voltava não depois. Saía com não sei o que lá de carne e falava, gente, vamos dividir isso aqui porque a gente tem que comer de 3 horas. Arrasou, é bem assim, eu fico pensando. Não tem. E detalhe, né? Ficavam 2, 3, 4, 5 dias sem comer. Tenho pacientes que já ficam 48 horas sem comer. Eu, que não sou do paciente ainda. Olha aí. Ainda, mas a consulta a gente já combinou, eu vou fazer. E vou contar pra vocês. Fica bem, fica tranquila. Jejum intermitente rejuvenesce, tá? As nossas células vão sendo renovadas e rejuvenesce aqui, é muito importante dizer, não é só pele, não é só corpo. Rejuvenesce as nossas células, então o índice, a chance de você desenvolver um câncer é mínima. Porque o que é o câncer? São células velhas tentando se renovar. Entende? Então, quando você faz jejum, você nunca tem célula velha. Você está sempre com células novas. Eu só não consigo fazer. Assim. Sim, eu só não consigo fazer o jejum intermitente como ele tem que ser, porque eu tenho que beber álcool. Eu tenho que beber. Eu tenho que beber. Não, é porque daí o que acontece? Claro, eu não tenho fome. E beber também é uma coisa, aí também é uma característica familiar. Beber tira a fome. Então é assim, eu tenho que beber tudo que eu tenho vontade de beber. E a hora que eu parar, disser, tá, ok, não quero mais, aí eu vou comer. Porque o fato de você beber brute, vinho deve ser seco. Claro, extra brute, nature, tudo. Quanto menos açúcar, exato. Melhor. Já é um grande avanço. Por quê? A questão é mexer na insulina. Existe o jejum fisiológico e o jejum metabólico. Os dois funcionam bem, tá? Isso aí dá quase que um outro podcast inteiro explicando. Olha, mas não seja por isso, já adorei. Acho que hoje vai ser só a introdução. Tô achando que nós duas já ficamos de podcast nos áudios. Nem começamos no Tantra ainda. Tem tudo a ver com tudo isso. Mas a questão do vício que você falou, né? Da quantidade, o consumo. Existe sim um gene de vício, tá? Existem pessoas que são mais predispostas a terem vícios e outras não. Minha família, por exemplo, o meu pai bebeu 20 anos. Ele fez uma promessa um dia e falou, eu vou parar de beber. Ele parou de beber e fumar também. Assim, não teve abstinência, não teve problema, não teve disso. Era um prazer, tá? Quem tem o gene do vício vai se viciar. Se não for no álcool, vai ser na droga. Se não for na droga, vai ser no sexo. Se não for no sexo, vai ser na compra. Se não for na compra, vai ser no jogo. Ele tem o gene do vício. Então, ele tem que se cuidar muito mais. Né? Existem suplementações para amenizar isso, para acalmar a ansiedade, aumentar mais a endorfina, aumentar a serotonina dessa pessoa, para ela não se viciar. Mas que ela tem uma predisposição ao vício, sim. Eu, graças a Deus, não tenho. Eu já bebi muitos anos, já parei de beber por muitos anos e não tive problema algum com isso. Né? Vou e volto hora que eu bem quero. Mas tem gente que não consegue.
Tem gente que realmente é alcoólatra e passa mal, vai agredir pessoas, precisa ser internado. Então, é outra história. Não, e aí também acho que são pessoas que não conseguem exercer as coisas básicas da vida, que eu digo, trabalhar, cuidar da casa, seja, né, o que for, ou cuidar de um filho. Exato. Então, assim, quando alguém diz pra mim, nossa, como tu bebe? Eu digo, talvez... Pro teu olhar, eu beba muito, mas assim, eu tenho muitas tarefas, eu exerço muitas coisas e isso não me impede, né? Sim. Então, assim, claro, porque eu nunca gostei de pessoas alteradas, pela razão que fosse. E nunca experimentei drogas porque eu tinha um medo muito grande de não conseguir voltar. Também sabe aquela coisa do tipo nada. assim, cara, e se eu for? E não voltar. E o troço for legal? Olha a minha vida como é. Isso. Como é que eu vou dar conta disso aqui? Exatamente, viciada. Só que assim, tem a história de começar a beber tarde, que eu sempre falo pra todo mundo, que como na minha família o gosto é pela cerveja, eu não gosto. Meu paladar não é da cerveja. A gente Separadas pelo nascimento? O que acontece? Acho que é isso. Tô começando a ficar com medo. Tá, viu que bom? Meu Viu que Deus. bom como nada é por acaso, né? Eu falei pra ela, olha, o universo é maravilhoso e ele vai dar conta disso. Eu tô impressionada. Menina, era uma coisa, era só cerveja. E aí eu dizia assim, eu tomei aquilo uma vez, eu falei, chega a me dar um troço, assim, ó. E eu, obviamente, né? Como era o que tinha... Tu não tinha acesso a outras coisas. Simidão, né? Isso. Se tivesse a marca Simidão, exatamente. A minha avó, a mãe da minha mãe, né? Ela adorava jogar canastra com as irmãs. E aí, cada final de semana, uma irmã ia pra casa dela. Mas a minha avó, ela era terrível. Ela tomava fogo paulista. Pensa. Não conheço. Isso é uma cachaça das mais, assim, ó, misturada. E olha que eu sou mineira de cachaça, eu entendo. Cara, é uma cachaça misturada com um troço. Era um cheiro. Eu dizia, que isso, sabe? E aos 27 anos, eu conheci uma pessoa que me apresentou o mundo dos vinhos. Aí eu disse, nossa, olha aí, eu já comecei no Merlot. Então, quer dizer, mas daí... Eu já tive em 2 vinícolas aqui, inclusive. É? Uhum. Ai, que legal. Uma Salton e uma outra. Miolo, talvez? Miolo. Maravilhosa. E aí, o que acontece? A gente fica numa coisa de... Aí eu me encontrei. Mas, poxa, eu brinco sempre, né? A minha mãe diz, nossa, o que fez de festa, o que rodopiou no mundo tomando Coca Zero. Sim, porque, né, eles bebiam cerveja, eu odiava. Então, eu era sempre a motorista da rodada, que nem era o caso à época. Mas, assim, hoje mudou, porque hoje faz parte de um ritual de relaxamento. Para mim, tem todo um significado. Sim. Me prepara para várias coisas. Eu tô mais tranquila se for para um sexo, se for para um momento mais a dois. Eu também tô mais paciente para determinados momentos. Porque, assim, filho é a coisa mais maravilhosa quando a gente decide ter. E eles vão se desenvolvendo, e eles vão mudando, eles vão apresentando algumas coisas, e aí a gente tem que segurar ali, dar limites, sem ser agressivo, né? Sem traumatizar, mas ao mesmo tempo dando esse limite mesmo. Nem sempre a gente consegue. E nem sempre a gente consegue. E aí essa frustração... ao invés de daqui a pouco eu ser uma mãe desleixada, então eu faço o seguinte, tá bom, eu tomo meu espumante, tá tudo certo. Uhum. Eu gosto de fazer um jantarzinho enquanto eu tô bebendo. Sim, sabe? É uma delícia. Assim, tô lavando roupa, tô fazendo isso, porque eu faço tudo isso. Todo mundo acha que eu venho aqui, linda, maravilhosa, me maquio, parece que assim, tem uma equipe na minha casa que fica fazendo isso. Não, mas tudo eu que faço, tá, gente? Só o cabelo que é a Liza, maravilhosa. Mas eu acredito muito nisso, que tu estás falando, assim, de se conhecer, porque eu sei até onde eu vou. Não, o autoconhecimento é uma coisa que é imprescindível. Tanto que eu indico para algumas das minhas clientes de consultoria os vídeos que eu tenho no YouTube para controle das reações das emoções. Uhum. Que não é controle das emoções. A gente não tem controle de emoção. Emoção não. Emoção é uma coisa que você sente, você não tem como controlar. Se você tiver com vontade de matar alguém, você vai ter vontade de matar. Exatamente. Você ir matar é outra coisa. História. E isso é a reação à emoção. Mas que dá vontade, às vezes, de dar uma corrida lá e fingir que é sonho. Tá? Então, existem ferramentas para você se conhecer, né? Olhei para Kelly, senti determinada coisa. O que é isso que eu estou sentindo? Vou escrever.
Eu vou escrever. Quando você escreve, aquilo se materializa. Claro. E aí é como se tu tivesse feito. E você decide. Exato. O que fazer com aquilo que você está sentindo. É um exercício da terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu sigo, ou segui, né, em consultório há muitos anos, porque eu não sou da linha da psicanálise. Eu gosto, acho que a psicanálise ela é essencial para a questão tantra e outras coisas mais, mas para a questão do dia a dia, a gente tem que ser objetivo, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela é isso, ela te dá tarefas. Ah, tu tá sentindo isso? Então, tu vai lá, escreve isso, escreve aquilo, escreve o que tu quiser para tua mãe, para teu pai, para não sei quem. Se tu quiser mandar, manda, se tu não quiser mandar, não manda. Mas só o fato de tu transcrever, aquilo já é maravilhoso. É igual a questão do emagrecimento. Ah, o que você quer? Emagrecer. Isso é o final. O que você quer se tornar? Por que você quer emagrecer? Por quê? Ah, porque eu não estou servindo nas minhas roupas. Ah, porque eu me olho e não me sinto bem. Ah, porque eu subo uma escada e tô cansada. Materializar tudo isso, escrever tudo isso é muito importante. Porque o dia que bater a bad, o dia que bater... Porque esse negócio de motivação é muito variável. Se você ficar tomada só por motivação, ainda mais a gente que é mulher. Vai ter um dia que você está motivada a fazer uma panela de brigadeiro e ficar debaixo de cobertor assistindo Netflix. Você está motivada a isso. Exato. Mas aí verdade. Você vai lá onde você anotou. O que você quer ser? Isso, a panela de brigadeiro, vai me aproximar ou vai me afastar do que eu quero? Entende? Seja o que for. É um objetivo profissional? É uma perda de peso? É alcançar aquele cara? Aquela menina que você quer? Sua atitude, sua reação a essa emoção vai te aproximar do seu objetivo ou vai te afastar? Aí você decide o que fazer. Aí é trazer a responsabilidade para a pessoa, né? Ela se autorresponsabilizar por aquilo que ela quer. Exato. Que é uma coisa que eu fiquei pensando agora, tu falaste do brigadeiro, e é uma dúvida que eu tenho. Existem pessoas que, de fato, não têm paladar pro doce? Tem. Tipo eu, assim, porque tu falou do brigadeiro, eu tive, né, já vários momentos, obviamente, tipo assim, bem pontuais. Assim, quero fazer, preciso fazer panela de brigadeiro, tal. Que aqui a gente chama de negrinho, né? E aí agora não pode falar negrinho, porque daí, é isso, é contra, não sei o quê, enfim. É uma palhaçada. Eu tenho um amigo que a gente chama de, o nome dele é Luiz Henrique Júnior, mas a gente chama ele de Jamanta, porque ele é alto, ele é super alto, é um negão lindo, e eu brinco com ele, vem cá meu nego, vem cá meu negão, e aí assim, gente, por favor. Pro negrinho ficar feliz, né, porque brigadeiro é muito gostoso. É muito gostoso, exatamente. Né? Era pra pessoa ficar feliz. Exato, e aí eu cheguei a fazer, mas aí eu vou lá, assim, era uma colher, assim, até hoje eu sou uma pessoa que o doce, ele não me tem. Não, tem gente que é muito mais ligada ao salgado. Muito mais ao amargo, ao azedo, ao cítrico. Muito mais. Isso aí vai muito de E a questão do sex appeal? Existe, afinal, ou não existe? Porque eu falo há vários programas aqui. Eu digo, gente, olha só, eu acredito na minha intuição, mas eu sou leiga, eu tô perguntando para uma profissional. Existe isso aí de vem geneticamente ou independentemente de vir geneticamente, tá na pessoa? Porque assim, eu não faço nada. Mas aí quando eu vejo, sabe? Agora nem tanto, né? Mas tinha uma trilha sempre atrás de mim, e daí? Então, existe sim. Porém, dá para conquistar. Então ou vem com a pessoa. Ziriguidum. Ou como dizia minha mãe, você tem o tchan. O tchan. E olha, sabia que Ziriguidum tá no glossário do Afrodite? Olha aí, olha ela. Adorei. Pois é, tem gente que nasce mesmo com isso, né? Tanto homens quanto mulheres. Nasce mesmo com um ziriguidum, com um sex appeal, é uma pessoa naturalmente sexy. Os movimentos, a voz, a forma de falar, tudo nela é sexy, tá? Mas o Tantra ajuda muito uma mulher que não é, ou um homem que não é, se tornar. Principalmente o Maituna, que é um curso que vai ser lançado agora em janeiro. Que principalmente é para casais, por quê? Porque tem o giro tântrico, ou seja, eu e meu parceiro, né? Nós vamos ministrar esse curso, e eu e ele, e casais assistindo vão se espelhar em nós e vão fazer, tá? São toques e no final tem o giro tântrico com
uma leve penetração, mas não pode ser tudo, porque a pessoa precisa sentir, tanto o homem sentir na glande, quanto a mulher na porta da vagina, aquele prazer que foi totalmente aguçado durante a sessão. O que o Maituna, principalmente, ensina com os toques do Tantra? A leveza. Observe que em filmes, quando o filme quer aquela pegada sexy da mulher, ela tá andando. De repente, o filme coloca em câmera lenta. Sempre. Tanto para homem quanto para mulher. Então você tem um jeito espalhafatoso. Isso não é sexy. Não é. Isso não é sexy. Só que, como a gente está falando, tem gente que já é assim. Por mais que a gente seja sem paciência, alguma coisa assim, no nosso dia a dia, a gente pode ter aquela leveza. Isso pode nascer com a gente, como pode ser aprendido. Treinado, praticado. Vou colocar essas pessoas que fazerem o curso para se filmarem em casa. Deixar uma câmera e depois se assistir. Porque a gente não se vê. Sim, a gente quase verdade. nunca se vê. Né? E você se filmar sentando, filmar como que você levanta, como que você pega um copo. Tá? Quando você está conversando com alguém, chegou uma visita, como é que você está conversando com essa pessoa? Como que você olha para ela? Sabe? Tudo isso é jogo de sedução, mas que é o sex appeal. Eu falo muito isso, porque eu fui bailarina, né, por muitos anos. A bailarina, ela é em câmera lenta, porque os movimentos são leves, enfim, né? E ela precisa, sim, entrar no personagem, enfim, e ela precisa se entregar para aquela dança. Se é uma dança com um parceiro, minha última dança enquanto bailarina foi um solo, né? E, assim, era uma coisa muito maravilhosa. Eu abria o espetáculo e eu lembro, assim, imagina, sei lá eu quantos anos atrás, mas sempre foi algo, até que um dia, para mim, isso sempre foi natural. Era meu, entendeu? Exato. Até que um dia, um rapaz de uma padaria próxima à minha casa falou para minha mãe assim, nossa, o comentário aqui do pessoal das lojas aqui na volta é que a tua filha não caminha, ela desfila. E eu falei, gente, mas eu não desfilo. Mas aí que tá, é porque eu não faço força, porque já tá em mim. Ó, a minha mãe é o oposto de mim fisicamente. Ela tem 1,50 m. É um toquinho de mulher. Taurina. Sim, que já falamos, né? Mas sempre a referência da minha mãe, quando as pessoas iam falar comigo dela, era como sua mãe é elegante. Olha que máximo isso. Como sua mãe... A sua mãe tem uma coisa, né? Sua mãe uma tem coisa, viu? A pessoa não sabe explicar. Uma coisa. É que ninguém... Sabe? E ela é muito elegante com 1,5 m. Ou seja... Sendo taurina. Não quero dizer nada. E brava. Não, isso eu sou também. E bem muito possuída. brava. Bem possuída. Entendeu? É. Então, assim, é algo que, quando nasce, claro, é muito melhor, né? Claro. Mas tem como treinar. E tem gente que consegue e se dá muito bem. Não, porque daí a pessoa descobre, assim, um outro lado dela que tava só escondidinho ali, Sim. né? Afrodite. Pense em Afrodite. Os arquétipos de Afrodite, as músicas, as bioquineses. Nunca você vai ver a imagem de Afrodite. Nunca. Sempre com muita leveza. Muito. Ainda estava vendo uma das figuras esses dias. É sempre assim a leveza, né? Até porque a gente traz mesmo foto, né? Foto, Sempre assim. Né? Porque tem a questão da beleza, né? Da energia, da paixão, de trazer tudo isso. E sabe que foi por isso que nasceu esse nome, né? Porque um colega, podcaster aqui, falou que ele achava assim que tinha que ter um nome de deusa para mim. E eu achei o máximo, porque eu falei assim, são coisas se confirmando, né? E é muito engraçado isso, porque a gente tenta fugir de algumas coisas, mas tem coisas que não vão, entendeu? E o que eu queria entender com relação ao Tantra? Tá, uma coisa é o atendimento da Suzana,
enquanto nutricionista hormonal, tu fazes uma consultoria, tu me disseste, sim. Né? Ela acompanha, tá? Então, assim, full, pode ser à distância, ela acompanha full por WhatsApp, então ela dá toda uma consultoria, não é? Ela não tem um lugar físico, ela se empresta e presta essa consultoria. E consultoria mesmo, foto de prato, foto... Olha! eu vou para uma festa, o que eu faço para ir para festa? O que eu faço no pós-festa? O que eu bebo? O que eu não bebo? O que eu vou suplementar para esse estilo de vida, para aquele estilo de vida? E nessa época, nessa época de Natal, Ano Novo, sabe que pra mim sempre foi uma época que eu comia menos do que qualquer época do ano, porque eu odeio tudo que é coisa de ceia de Natal. Odeio. Não gosto das comidas de Natal. E as pessoas, elas começam a entrar num desespero, que vão comer. E eu ficava assim, sabe? E as pessoas ainda, em 2022, com toda a consciência que as revistas, os artigos, séries, né, que nós temos, ainda ficam correndo atrás do prejuízo? Sim. Ainda correm atrás do prejuízo, ainda querem a pílula mágica, ainda tudo isso. Tudo isso. Realmente. E aí, desenvolvi várias coisas, igual... Quer dizer, desenvolvi não, eu preciso dar os créditos, né? Meu parceiro, namorado e tudo mais, no Tantra, ele é meu cérebro. Ele é um grande pesquisador. Olha. Ele me ajuda muito nas minhas formulações, né? Então, nós montamos o drink, né? Que o drink, ele é para retenção de líquido, drenante, é muito indicado para essas festas, né? Olha! Tanto no pós quanto no pré. Ressaca, essas coisas todas. Tem o chocolate e outras coisas. Mas, sim, as pessoas ainda estão atrás da pílula mágica e de correr atrás do prejuízo e achar que em novembro vai emagrecer 20 quilos até fevereiro. Nossa, aí morre numa frustração. Todo ano. É isso. Gente, eu realmente te perguntei isso porque eu ainda vejo pessoas fazendo isso e eu fico assim, mas não pode ser. Vocês estão vendo? O negócio começa lá. Sabe? Não é assim. E aí, sabe? Mas é que daí entra na questão assim, as pessoas elas não pensam, né? Elas não olham porque elas querem comer. Eu tenho muito claro, assim, coloco uma coisa que eu gosto, um exemplo, azeitonas, adoro beliscar azeitona, né? Porque é bem salgada, né? Conserva, aquela coisa toda. Então, beliscar uma azeitona, assistir um filme, tomar um espumante, eu tô alimentada. Pra mim é isso. Eu gosto de dormir, né? Tô bem. Tipo assim. Só que está, né? E aí, E aí, o que acontece? Tem pessoas que fazem isso, mas elas não prestam atenção na azeitona que elas estão pegando. E elas mastigam de um jeito que eu corrijo muitas vezes. Claro que amigos, né? Imagina mais inimigos ou mais fãs revoltados do que eu já tenho, também não preciso, né? Mas é assim, ó. Pô, a pessoa tá ali comendo, ela não tá prestando atenção. Não é porque eu tô vendo um filme que eu não sei porque eu tô pegando uma, tô pegando duas, sabe? Olha isso que você fez, esse movimento. E o que você falou. Isso é sex appeal. Imagina, olha pra mim. Ah, por favor, né? Não quero nem ver esse homem na minha frente. Do que eu tá aqui, prestando atenção no filme. Tomo, pego azeitona, como. Isso é sex appeal. Acabamos abrindo um parêntese aqui, mas só para o pessoal entender o que é o ziriguidum, gente. O ziriguidum tá na família. E sabia que isso produz hormônio, é um ciclo benéfico. Olha. Quanto mais você explora seu sex appeal, sua sexualidade, que é o que a gente pode falar um pouquinho no Tantra, quanto mais você se sente bonita, sexualmente atraente, mais vai aumentar a endorfina, mais vai aumentar a serotonina, e mais você vai se sentir bem, mais você vai ter sex appeal, e mais você vai ter endorfina. Isso não tem fim. Sim, é um ciclo virtuoso. Virtuoso, exatamente. E o Tantra, ele na verdade, eu entendo zero de Tantra. Assim, quando tu falas, uma mulher vem para ela entender toques, para ela sentir, isso é autoconhecimento do corpo, isso é Sim. onde eu gosto de ser tocada. Exato. Me fala um pouquinho disso. A maioria vem porque já leu alguma coisa a respeito. Tá. A mulher vai lá no Google e procura assim, como melhorar minha autoestima. Aí leva ela para um outro artigo. Você tem que se sentir bonita, você tem que aprender a se tocar. Ela, aprender a me tocar? Mas eu não acho muita graça em me masturbar. A maioria não acha graça em se masturbar. Aí ela vai e procura no Google.
como me tocar? Aí ela já vai ver um monte aí de vem, coisa sobre o Tantra. Aí vem o Tantra com tudo. Aí ela leu, tá. Vou procurar. A maioria no sigilo, como se estivesse fazendo uma coisa super pecaminosa, que não pode ser vista dentro do estúdio. O lugar é sigiloso. Eu falei assim, gente, nós não vendemos droga. Ou tipo, confunde com swing, confunde com essas coisas. Confunde com sexo mesmo, sabe? Com o ato em si. Com o ato em si. Perguntam se tem penetração. Olha. Sabe? É muito confuso. E o Tantra, gente, não tem penetração, não tem sexo, não tem interação nenhuma do terapeuta sexual com o interagente. Zero. Nada. Tá? O terapeuta tá ali vestido de preto, tá? Eu pelo menos gosto muito de vendar a pessoa para a energia ser totalmente nula e ela só sentir os toques. Tá? E aí começam os toques que a gente chama de sensitive, desde a planta do pé até chegar no topo da cabeça, de costas, de frente, de lado e até chegar ao orgasmo. O terapeuta, sim, manipula o órgão sexual, quem atende homem do homem, quem atende mulher da mulher, chega ao orgasmo, mas é essa interação. E a pessoa sai dali assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse sentir tanto prazer, por exemplo, no meu pescoço, ou na minha axila, ou na parte interna do braço, na parte interna do joelho. Eu uma vez passei o bullet no lábio da mulher, ela estava tão entregue que ela teve um orgasmo com eu passando o bullet no lábio dela. Ela vendada e ela, assim, ela teve um auge, assim, um orgasmo transcendental. Gente, olha. E isso é uma terapia hormonal bombástica, porque o orgasmo feminino protege a mulher de várias doenças. Sim, isso. A mulher precisa gozar, vamos falar. A palavra certa, é isso aí. A mulher precisa gozar. Seja com parceiro, seja sozinha, seja do que for. Ela precisa gozar. No mínimo, gente. No mínimo 4 vezes na semana. Mínimo. Contração uterina. Você fortalece o seu assoalho pélvico. Tá falando de pompoarismo? Um pompoarismo natural acontece ali, tá? Você aumenta toda a sua lubrificação, o que é extremamente benéfico para nós mulheres. Você anula a possibilidade de ter candidíase. Sim, que muitos, ainda mais agora no verão, né? O que tem é um absurdo. Exatamente. Além de aumentar muito a produção de hormônios do bem-estar, hormônios do prazer. E aí você fica com a pele mais bonita. Já viu que eu não sei aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui em Porto Alegre como é, mas em Minas é assim, a pessoa tá azeda, a mulher tá azeda, todo mundo fala, mal amada. Esse mal amada... Aqui é mal comida mesmo. Mal comida. Aqui é mal comida mesmo, a gente é bem grosso mesmo aqui. A gente é literal, assim. Esse mal amada, esse mal comida, é porque ela não tá tendo orgasmo. Eles querem dizer isso, você não goza, não, fia. Cientificamente é isso, entendeu? Claro, não é que eu achei engraçado, porque uma vez eu tava com um grupo de amigas, e aí a gente foi num show e depois daí começou isso. E aí uma delas falou assim, não, eu me dou o meu melhor prazer. Eu tenho como meu parceiro, é gostoso, mas o prazer que eu me dou é absurdo, assim, né? E aí, a outra amiga que tava junto falou, com certeza. E eu meio que me senti num ET, né? Pensando assim, tá, como é que eu vou se colaborar nisso aqui? Porque eu tenho uma coisa muito de... esse jogo da sedução, né? Ele é, pra mim, talvez, essa preliminar, essa coisa toda. Que é o Tantra. Porque pra mim é isso, não é... Eu falo, já brinquei aqui várias vezes, a pessoa começa ela no meu pé, aquilo vai me irritando, que a pessoa demora, entende? Porque são estilos, né, também, cada um tem um estilo, tem gente que gosta de sexo mais rápido, sexo mais agressivo, tem gente que gosta de posição tal, posição... Eu já acho que o que acontece antes pra mim, ali é o auge. E aí tu só concebe finalmente esse auge
num ato de penetração. Poderia assim dizer, né, leigamente. Mas para as pessoas isso é uma coisa assim, nossa, porque é essa parte que eu acho que é interessante, né? Aí, manda um vinho, daqui a pouco, claro, uma relação que, né, já evoluiu, enfim, manda uma joia, manda, vamos jantar em tal restaurante, vamos fazer tal coisa. Tudo isso é um antes pra mim, já é uma baita preliminar. E as brincadeiras sexuais mesmo entre o casal durante o dia pelo WhatsApp. Hoje em dia tem o WhatsApp. Gente. Isso, eu ia dizer as provocações. As provocações. Olha só, existem estudos, tá? Muito claros que dizem que mulheres, as nossas mães, por exemplo, elas gozavam mais do que nós nessa geração. Ai, que inveja, vou ter que conversar com a minha mãe. Por que você acha que o casamento durava tanto, apesar dos pesares que os homens tinham suas escapadelas, sempre teve e tal? Sim. Não era só porque a mulher não tinha para onde ir, não era só isso. Ela tinha um homem que fazia ela sentir mulher, apesar dos pesares. Será que essa coisa do homem e da mulher, do tal do empoderamento, que eu tô com raiva desse coisa. Glória a Deus. Porque eu tenho pavor. Olha aí, as duas falaram de empoderamento. Bota isso no corpo. Não, por favor. Pavor. É porque virou, se perderam. Se perderam as figuras. Se perderam no feminismo, se perderam em tudo isso, entendeu? Esqueceram que são mulheres. E essa questão do tempo antigo, por quê? O cara, para chegar a ter sexo com a mulher, ele penava. Era gostoso a mulher se sentir cortejada. Cortejada. Eu falo, eu gosto de ser cortejada. Tinha uma história, ele falava coisinha no ouvido. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se a mulher quiser, o homem quiser, ele pega um aplicativo, já marca, vai direto pro motel, papapá, vai embora. Gente, isso, perdeu. Reduziu a sexualidade humana a nada. A nada, concordo contigo. E sabe que pra mim eu sempre fui muito, muito tranquila com essa questão de sexo, assim. Quando eu quis fazer, sempre fiz e tudo mais. Mas eu percebo que as coisas foram, assim, se perdendo. E eu tenho uma amiga que separou e viveu recentemente esse mundo dos aplicativos. E ela disse, é tudo assim, ó. Te busco aí onde tu tá, mas já sabe que tu vai pro abate, né? Como a gente fala. Tu vai pro abate, amada. Tu não vai ser cortejada. O cara não vai ficar te mandando flores. Aí daí eu fico pensando qual é a graça. Aí, voltando aos hormônios, isso aí vai te broxando aos poucos. Sim. E vai broxando a mulher como sociedade. A mulher já não tá vendo tanta graça em sexo mais. A gente vive num país que se diz totalmente liberal, tá? A gente vive no século XXI, onde... com esse negócio de empoderamento, eu posso, mas você não tá fazendo nada. Exatamente. Não tá te posicionando merda nenhuma e, inclusive, tá aceitando o pouco que te dão, porque isso pra mim é esmola. Não, eu digo esmola? O que é isso? Só um pouquinho. Tem um psicanalista que fala, mas você é empoderada, minha filha, que tipo de empoderamento é esse? Que aceita sexo meia boca, conquista e bota aspas nessa meia boca. Não, e olha, é bem aspas mesmo, porque bota meia boca. Não tem muito esforço. É tipo assim, o cara faz meia coisa e acha que fez muito. Mas elas estão aceitando. Aí que tá. E aí, se tu vai dizer isso pra uma pessoa, tá, essa minha amiga estava com a proposta de, eu quero experimentar isso, porque ela teve um casamento longo, ela não se conhecia, e eu fui uma das incentivadoras, porque eu disse, acho que pra tu te conheceres... vai viver. Isso. Eu não sou o tipo de mulher que tem essa... Pode ser que eu ainda descubra isso, mas eu sempre trouxe comigo uma coisa de que eu tenho que me experimentar, eu tenho que saber que tipo de homem eu acho legal, eu tenho que saber se eu quero um cara romântico, se eu quero um cara mais agressivo, se eu quero um cara mais cafa, se eu quero um cara mais caseiro, se eu quero, sabe, pra eu poder formular na minha cabeça um perfil. Entendi. E aí com isso eu entender se eu ainda assim queria um casamento, né, uma relação, sabemos das questões da rotina e tal, mas eu acho que justamente isso, a intimidade de um casal, o amor maduro que a gente falou, ele é legal porque tu pode dizer assim, olha, se tu vier sempre desse jeito, ou se tu ficar me dando charadinha, tipo assim, vamos ver se hoje tem sexo, sabe aquelas coisas? Nossa. Bom, pronto.
Eu já responderia assim, ó. Ah, pois é, agora que tu falou, então vamos demorar mais uns 15 dias. E daí eu pego o ranço. Eu pego o ranço. Porque ranço é a minha palavra. Gente, porque eu não faço nada que me obriguem. Tem que deixar fluir. Sabe? Porque, cara, sexo, tu pode continuar tendo tesão por aquela pessoa. Tu pode olhar pra ela e dizer assim, nossa, que cara delícia, eu quero esse cara. Mas deixa vir o meu desejo. Deixa aparecer. O Tantra e o Maituna, mais ainda agora que vai começar em janeiro, ensina um ao outro pequenos gestos num supermercado, por exemplo, que está aquecendo para a noite. Por exemplo, você está aqui na prateleira escolhendo alguma coisa. Por que você não passa a mão na cabeça dele, com as unhas na nuca, desce um pouquinho, aperta o bumbum discretamente, mais na frente, olha para ele. Você vê quem fazendo isso? E vice-versa, não só nós neles, eles em nós. Claro, eu concordo. Eu passei uma cena uma vez, eu tava no elevador, né, do meu prédio, e aí eu, sei lá, se eu tava voltando, se eu tava alta, se eu não tava, não me lembro. Lembro que alta não tava, porque eu lembro, né, mas assim, a minha foi de dar um beijo mais caloroso. E aí, claro que quando a outra pessoa tem crenças diferentes, vem de família diferente, tudo isso tem que ser analisado, né, gente? A gente não pode só julgar, tem que olhar para o outro e conversar sobre isso. Mas aí, não, tem câmeras e os porteiros. E eu pensei, os porteiros se fodam, tô cagando. Eles não têm nada que falar da minha vida, porra. Eu já puta, né? Só que aí isso já me corta, porque eu tô numa coisa fluida. Eu sou uma mulher fluida. Então, assim, ó, Espontânea. E isso serve para todas as relações. Como minha amiga, se tu me disser, me cobrar uma ligação, já não vou te ligar, porque eu pego ranço. E para eu não pegar ranço, já que eu gosto de ti, eu vou me retirar para poder dar tempo de passar o ranço. Meu Deus. Muito parecidas? Idênticas. Menina, isso é coisa de mulher que se conhece. Isso é coisa de mulher que se conhece. A minha mãe fala, nossa, quando tu... Não é, porque o meu filho, ele não... Assim, se tu pede beijo pra ele, se ele tiver afim, ele dá. Mas assim, ele tem que estar muito afim. E aí, esses dias eu falei, ele dá quando ele quer. Eu não peço também. Eu deixo ele ser espontâneo, né? E aí a minha mãe falou assim pra mim, mas tu... Não era nem criança, até hoje. Se a gente te der um abraço, começar a te abraçar assim. e vir te pegar e tal, tu já fica assim, ó. Se não for no teu momento, tu não estiver preparada para aquilo dali, tu fica assim, ó, imóvel. Então a gente tem que aproveitar quando tu vem e tu abraça. E aí eu falei, nossa, eu não tinha me visto dessa forma, mas aí eu parei para pensar, é verdade. Então, eu falo para todas as pessoas que me conhecem, amigas, que eu divido histórias de vida, enfim. E nos relacionamentos, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Sim. De como nós somos. Sim. Porque aí a pessoa já fica assim, tá, beleza, eu não comprei gato por lebre, né? Que é uma coisa que eu adoro falar. Eu sei que essa pessoa é assim. E outra... Tem jeitos e jeitos de demonstrar o carinho. Jeitos e jeitos de demonstrar o carinho. Daqui a pouco fazer uma comida, deixar a casa ambientada, uma vela acesa e tal. Eu acho que isso é um puta carinho, é uma puta preliminar, pra mim. Sim, sim. E aquele negócio, deixar conversar, aquela questão do amor maduro fala muito sobre isso. O gostoso de estar num relacionamento é isso. Se você souber aproveitar, você vai ter uma vida saudável, porque a gente está falando de saúde, isso é saúde. Saúde, sexo é saúde. Saúde com mesmo. certeza. Se o mundo está povoado, se eu estou aqui, você está aqui, ele está ali. Exatamente. Foi porque alguém fez sexo. Amém. Senão, não estaríamos aqui. E assim é com todo mundo. Né? Então, sexo é vida, tá? Então, se você está num relacionamento que você começa a ter diálogo e falar, e começa a ter confiança, cumplicidade, você vai ter o melhor dos mundos. E aí é por isso que o relacionamento dura hoje em dia, né? Porque quem eu vejo que não está conseguindo evoluir, eu vejo que é porque não consegue conversar. Porque a pessoa ou consegue assim, ó. O WhatsApp, ele é muito bom, mas ele é uma merda por outro lado. Muito. Concordo. Porque aí, assim, o áudio, ele virou agora
a conversa que deveria ser feita tomando um espumante, um vinho e falando sobre a relação, né? Exatamente. Não, aí virou o seguinte, como eu não sei falar, como eu tenho dificuldade, aí eu pego e mando áudio o dia inteiro e aí de noite não tem clima, óbvio. Ou eu escrevo, de novo, se eu te escrevo uma mensagem, tu lerás a mensagem com a tua entonação, mas pode não ser a que eu quis dar. Demais. Não é verdade? Isso é demais. O WhatsApp, ele é útil, mas eu não acho que ele é funcional. E ele não substitui a conversa olho no olho. De jeito nenhum. Essa de dizer assim, amado, olha só. A gente só. morre de curiosidade querendo saber, né? Fala logo. Mas o correto é esperar. Quando o assunto é pertinente, o correto é esperar. É o bom e velho olho no olho. Porque o olho no olho, ele, pra mim, ele continua, ele renova aquele voto que tu fez de estar com aquele alguém. Sim. Quando tu não consegue mais ter isso, eu já acho que a coisa já foi para algum lugar. Sabe? É assim, um pode falar mais que o outro, pode ser mais comunicativo que o outro, enfim, ok. Mas eu acho que a conversa, essa conversa que pode ser um bate-papo, pode ser assim, vamos fazer um happy hour, né? Vamos fazer um happy hour, daí nesse happy hour eu quero poder dizer assim, olha só, isso aqui não tá legal pra mim, pra coisa poder fluir tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser não sei o quê. Outro dia, essa mesma amiga aqui, que havia se separado e retomou o relacionamento dela, eles têm 2 filhos, então assim, ó, a vida com filhos, ela te demanda mais, tem menos tempo, ninguém precisa aqui também ficar na hipocrisia de dizer que não. Mas uma coisa que eu acho legal é a gente lançar mão de estratégias. Eu sou uma pessoa que funciona muito bem assim. Tal data, vamos ter um momento nosso, tipo assim, vamos sair quinta-feira, voltar domingo, ou sexta, voltar segunda, não interessa, ou sexta e domingo. Esquecer, ir para um lugar diferente, viver aquela experiência. Acredito eu que mesmo que a frequência sexual não seja tão grande, ainda assim tu renovas ali aquele vínculo que te fez ficar com aquela pessoa. A frequência sexual, ela é muito relativa. Muito relativa. Porque você pode ter uma frequência considerada baixa, porque tem uma estatística para isso, gente. Eu discordo, porque eu acho que não tem que ter estatística para isso. Também acho, né? Mas vamos supor que você faça sexo uma vez no mês. Se esse sexo for o sexo, sexo na fala, sexo no cheiro, sexo no toque, sexo como um todo, também que acho. É o que o Tantra traz, a vivência tântrica traz e o Maituna vai trazer para o casal, é mais do que suficiente. É o que eu penso, porque ele renova tanto. Entende? Renova tanto. E também, claro, vai ter também, né, casais que estão ouvindo que estão, por exemplo, um dos cônjuges estão doentes, estão em uma situação. Isso aí é outra história. Tem o amor nessa história que predomina, né? E que o outro pode sim se abster de sexo por um tempo, por amor, porque é um outro contexto. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de casais saudáveis que não estão querendo ou sabendo lutar pela sua relação. Exatamente. É isso aí. Tá? Então, assim, são casais que estão aí na vida sexual ativa, saudáveis e não estão sabendo como chegar num denominador comum. Igual você falou. Ele está preocupado com o porteiro, ok. Tá. O que a gente pode fazer? Ele, do lado dele, ele já tem que começar a pensar o que eu posso fazer para ela, para apimentar dentro daquilo que eu consigo oferecer. Isso, para não se violentar também. E não ele ficar, não quero. Quando um só quer, os dois não vão brigar e nem brincar. Adorei, é verdade isso. Não vai. Eu não sou obrigada a ceder o que ele quer e ele não é obrigado a ceder o que eu quero. Mas eu sou obrigada, entre aspas, a querer fazer o meu parceiro feliz. Claro, porque aí o relacionamento, ele não foi feito para você ser feliz.
Ele foi feito para você fazer o outro feliz, porque assim você vai ser feliz. Claro, eu concordo plenamente. Eu acho que quando o outro tá bem, existe um sentimento de De aconchego. Claro, olha que coisa boa, essa pessoa tá bem, que coisa boa ele tá feliz, ele tá progredindo, ele tá produzindo no trabalho, ele tá porque a gente tá bem. Exatamente. Porque eu tô conseguindo fazer ele feliz. Exato, exatamente. Isso me faz feliz. E é entender, né? Acho que aí entra um tema de casa para todo mundo, que é entender o que é que faz o outro feliz. Porque talvez muitos casais que estejam nos assistindo possam pensar assim, tá, mas eu acho que eu sei. Será que sabe? Será que Não sabe? custa perguntar, né? Não custa perguntar. E Kelly, quantos casais chegaram para mim, assim, para fazer a terapia? E quando saíram, depois manda mensagem falando, nossa, como tô me sentindo realizado. Ai, que maravilha. Como o nosso sexo melhorou. Ele me toca hoje de um jeito que eu ensinei, porque tem mulheres que vêm, aprende e vai para casa e começa a tratar o marido de outra forma. Ele reage, reage, né? Reage. Claro! Levanta defunto, amor! E ele, como, nossa, onde se aprendeu? E assim, casamento renovado, tá? Isso renovado. Por isso que eu digo, as pessoas, às vezes, por preconceito, preferem colocar em risco algo que pode ser, enfim, lindo, né? E continuar legal, porque hoje em dia conseguir ter diálogo, gostar da companhia do outro, dividir coisas do dia a dia, tudo isso faz parte de uma relação, nós sabemos, né? Além do sexo, obviamente. Exato. Mas para que tudo isso ande nesta engrenagem que nós começamos falando, a gente tem que pensar que isso é saúde, então não tem que ter preconceito, tem que se perguntar. Acho que se eu pudesse deixar, Kelly, alguma coisa dentro do que a Suzana me trouxe hoje, seria isso. Eu conheço, eu sei se eu faço meu parceiro feliz dentro do que ele espera, ou se eu sei e dentro do que ele espera, até onde eu consigo alcançar e posso comunicar isso a ele, porque ele precisa saber, ele tem direito, assim como é um dever teu e um dever dele, falar isso. Eu acho que comunicação não mudou. Esqueçam o WhatsApp nesse momento, esqueçam essas outras formas de comunicação. E eu quero saber agora, para a gente poder encerrar, quais são. O Maituna vem em janeiro. Tá? Vai estar lá na tua bio. Então, eu tenho 2 Instagrams. Tá. Eu tenho da nutrição, que é o que eu passei aqui para vocês, e tenho do Tantra, porém o do Tantra ele é fechado. Posso deixar aqui também para divulgar, mas a gente faz uma triagem. Então, quem tiver interesse em seguir, que nós não temos interesse em quantidade de seguidores nesse perfil. Claro. A gente quer pessoas realmente que queiram mudar a sua vida de dentro para fora, tá? Então, a gente pede para deixar o perfil aberto para a gente olhar e ver se a gente vai aceitar ou não. A gente tem essa reserva justamente por esse preconceito, por as pessoas não entenderem ainda o que significa. Então, a gente tem esse Instagram. E o curso Maituna, né, vai ser um curso, não vai ser atendimento, justamente por ter a questão do giro tântrico, é um curso para casais. Ah, então tá. Um curso para casais, especificamente para casais. E nesse curso para casais tem uma anamnese nutricional para ver como que estão os hormônios desse casal também. Já para poder eliminar se a questão não é hormonal. E aí, não sendo, aí a gente pega e faz todo esse encontro que a Suzana nos trouxe aqui. Acho que é bem legal divulgar, e aí, por favor, marque o Afrodite quando fizerem as suas divulgações pra gente poder aqui. Afrodite é isso, Afrodite tem esse sex appeal, Afrodite, né, tá lá, maravilhosa, sempre com a sua vaidade muito em dia. Muito né? em dia, autoestima mais em dia mais ainda. em dia ainda, mas ela se conhece, né, a Afrodite se conhece e se banca, como muitas mulheres falam pra mim, nossa, como tu te banca. Eu tenho os meus dias ruins, tenho os meus momentos tristes, tenho sim, mas eu acho que, acima de tudo, eu sou dona de mim. Sou minha, só minha e não de quem quiser. Né? Sou Deus, tua deusa, meu amor. É uma música da Cássia Eller que eu amo muito e que eu acho que a gente tem que guardar com a gente, sabe? Nós somos nossos enquanto seres e nós podemos, se quisermos e desejarmos, nos emprestar ao outro, desde que seja uma entrega e um empréstimo, né,
real, sabe? Algo com intensidade, com vontade. Porque se for para fazer sem profundidade, nem vem para Afrodite, porque a gente nem quer. A gente quer profundidade, a gente quer tudo sobre o universo feminino, sem mimimi. Suzana, assim, mais uma vez, obrigada. Espero ter sido profunda. Nossa, mais do que profunda, eu acho que tu conseguiste esclarecer coisas que ficam vagando, sabe? Era isso que eu tinha, era essa sensação que eu tinha contigo quando a gente falava. Como assim, né? E tu voltarás, certamente voltarás, porque eu acho que a gente tem aí, depois dessa experiência do Maituna... Introdução, né? Ainda vai ter o Maituna. Aí vai ter o Maituna, aí ela vem para contar dessa experiência. E aí lembrem que achei muito legal o perfil ser fechado, tá? Porque sim, não é para ser assim, todo mundo juntos querendo... Não, é outra proposta. É outra proposta. Então, para muitas coisas eu digo assim, esqueçam o Google, tá? Vão atrás de profissionais que têm formação e que têm experiência nisso, assim como a Suzana, que tem uma formação que eu achei maravilhosa. Quando ela me falou nutrição hormonal e tem o Tantra, eu falei, nossa, isso é muito legal, porque isso é Afrodite, né? Isso é Afrodite, você disse tudo. Que isso tudo de bom. Obrigada, um brinde a esse primeiro de muitos encontros. Essa introdução. A introdução. Gente, obrigada, um beijo no coração de vocês, com muito Afrodite e com o tema de casa, tá? Até mais.